Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias onde há confusão. Vivemos dias onde não sabemos ao certo o que é verdade e o que é mentira. E hoje nós vamos tratar do tema A Verdade que Você Precisa Saber. A verdade que você precisa saber. Quero convidar a abrir Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 até o verso 21. O Evangelho de João é um evangelho onde Cristo Jesus nos é apresentado como Deus, como Filho de Deus. A revelação contida nesse evangelho é tremenda e profunda. E nós vemos todas essas revelações sendo apresentadas de uma maneira que, para aqueles que têm o Espírito, é uma maneira muito clara. E vemos muitas dessas revelações vindas através do relacionamento de Jesus com pessoas, de conversas. E aqui nesse texto de hoje, João capítulo 3, nós vamos ver a conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos. E vamos ver aqui o centro da verdade. Por duas vezes, Jesus diz nesse texto, em verdade te digo. Em verdade te digo. Jesus está chamando a atenção deste homem para falar a verdade. Você acredita que aquilo que Cristo Jesus fala é a verdade? Você acredita que aquilo que está escrito na Bíblia é a verdade? Então nós vamos olhar para esse texto. Certamente você já ouviu uma ou muitas vezes mensagens nesse texto. Eu não quero trabalhar em cima de uma elaboração de uma mensagem, eu quero descompactar esse texto aqui para a gente buscar nele, somente no texto, aquilo que Deus quer trazer para as nossas vidas. E descompactando esse texto, nós vamos dividi-lo em três partes. A primeira parte, nós vamos ver a humildade de Nicodemos. A segunda parte, nós vamos ver a sabedoria de Deus. E a terceira parte, nós vamos ver o amor de Deus. Então, primeira parte, a humildade de Nicodemos. Capítulo 3, verso 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Aqui nos é revelado esse personagem. Primeiro, ele era um fariseu. Fariseu era uma classe de religiosos a mais popular daquela época de Cristo Jesus. Eram aqueles que eram mais fanáticos. E vemos aqui que ele era um dos principais. Este homem, ele tinha a idade superior a 70 anos, porque para ele ter essa posição, ele tinha que ser um idoso. E como fariseu e como um dos principais judeus, eu preciso entender que esse homem aqui, ele era um destaque na questão religiosa, mas não só aí. Ele sendo um dos principais, um dos sinédrios, o sinédrio era o corpo legislativo do povo judeu, que cuidava não somente da religião, mas de tudo o que envolvia o judaísmo. Seria um membro da corte maior daquele povo. Então não é uma pessoa qualquer. Ele certamente era conhecedor de toda a Escritura,
principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, eles decoravam, eles tinham uma vida de oração disciplinar, exemplar. Eram pessoas que dizimavam de tudo. Então, aqui tem um homem de destaque. E este homem, então, no verso 2 diz: este de noite foi ter com Jesus. E disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Percebam a humildade desse homem. Ele está falando com um jovem de cerca de 30 anos. E ele, sendo rabino, ele olha para Jesus e ele reconhece que Jesus é mestre, mas não um mestre qualquer. Ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele se humilha da posição que ele está, ele se humilha a uma posição de aluno diante daquele jovem de Nazaré. E ele diz que ele sabe que é mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele reconhece, mesmo ele estando numa posição de autoridade, ele se humilha diante daquele que ele reconhece ser mestre vindo da parte de Deus. Ele poderia chegar diante de Jesus cheio de indagações, cheio de perguntas, perguntas a respeito da religião do povo, acerca dos sacrifícios. Ele poderia fazer perguntas acerca do templo. Ele poderia falar do seu posicionamento. Mas não, ele simplesmente olha para Jesus e reconhece em Jesus um mestre, um professor que veio da parte de Deus. Que tremendo! Nesses dias, a gente tem ouvido muitas conversas, né? Acerca das eleições, as pessoas querendo falar e querendo se posicionar, e talvez se você tivesse a possibilidade de ir até Jesus fisicamente hoje, talvez você até perguntaria para ele: Jesus, eu acho que a eleição, isso, aquilo, outro, porque nós somos ainda muito cheios de nós, porque nós não reconhecemos ainda quem é Jesus, porque muitas vezes nós vamos até Jesus, mas vamos para falar a nossa posição, vamos para falar os nossos achismos, a nossa vontade. E esse homem não fez nada disso. Ele se humilhou. A segunda coisa, e aí a gente vai falar um pouquinho da sabedoria de Jesus, mesclado com a humildade desse homem. No verso 3, Jesus responde a ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que... Notem que Jesus está chamando a atenção daquele homem para aquilo que Jesus vai colocar. Não foi nenhum questionamento daquele homem, mas Jesus ele vai direto ao assunto, direto ao problema, direto à necessidade daquele homem, religioso, conhecedor, entre aspas, de Deus, mas com um vazio tremendo dentro de si, porque conhecer a Deus na mente, através de estudos, etc., etc., não preenche o vazio do nosso coração. E Jesus diz, em verdade, Jesus fala a verdade. Nós não estamos aqui para questionar aquilo que Jesus diz, mas para acreditar naquilo que ele fala. Aquilo que Jesus fala é a verdade. Em verdade te digo que... Olha a verdade que Jesus vai falar, que aquele homem precisava ouvir e que eu e você precisamos saber. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos dividir essa frase em duas partes. Primeiro, nascer de novo. O que significa isso? Nós nascemos na natureza humana, a Bíblia chama da carne, ali onde nós trazemos a natureza pecaminosa.
E Jesus fala a segunda parte aqui, não pode ver o reino de Deus. A centralidade do ensino de Jesus, da palavra de Jesus, é o reino de Deus. Tudo Jesus leva para a revelação do reino de Deus. Infelizmente, nós, cristãos desse século, ainda insistimos com as coisas do reino deste mundo, que jaz no maligno. Ainda estamos presos, enclausurados nessa ideia de viver bem neste reino, mas aquilo que Cristo Jesus diz ser a verdade é acerca deste reino. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos aqui nesta terra. Não nos envolvemos com as coisas desse mundo. Estamos livres em Cristo Jesus. Somos cidadãos do reino de Deus. Que coisa maravilhosa! Aquele homem cheio de conhecimento de Deus não sabia essa verdade. Não sabia que o que ele estava necessitando era de ter um envolvimento profundo, um novo nascimento. Ele precisava entender que a partir do momento de Cristo Jesus, tudo se torna novo. E Jesus então apresenta a necessidade, a verdade que ele tem que experimentar este novo nascimento. Ele precisa passar por essa experiência para poder ver o reino de Deus. E aí nós continuamos, verso 4, olhando para Nicodemos e vendo a humildade desse homem. Verso 4, eu não vejo aqui Nicodemos questionando Jesus por aquilo que falou, mas eu vejo este homem aqui desesperado por ter a revelação e aprender de Jesus, que ele considerou mestre vindo da parte de Deus. O que significa isso? Verso 4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus está falando uma verdade tão profunda que ninguém com a razão, com o intelecto, com o conhecimento humano possa entender. Aquele homem trouxe tudo para o natural. Como que eu vou nascer novamente? É possível eu voltar ao ventre da minha mãe? Certamente um homem com mais de 70 anos já não tinha mais mãe. Então lhe era impossível naturalmente acontecer isso. Mas é isso que ele entendeu. E é isso que muitas vezes nós entendemos. Trazemos aquilo que é sobrenatural e tentamos entender e explicar com aquilo que é natural. E não conseguimos. É como você tentar colocar todo o universo dentro de Campina Grande do Sul. É impossível. É impossível. E aquele homem, então, ele está sendo humilde e sincero diante de Jesus. Ele está questionando, perguntando, porque é um desejo bonito, inocente, puro no coração dele. E Jesus, então, verso 5, novamente com a sua sabedoria, respondeu Jesus, em verdade, em verdade. Eu gosto dessa expressão. Eu gosto dessa expressão. Nosso Jesus, ele não é alguém que fala coisinhas enroladas para tentar enganar as pessoas. Ele é o Deus da verdade. O Espírito de Jesus é o Espírito da verdade. A palavra de Jesus é a palavra da verdade. Mas se não formos humildes como Nicodemos, nós não vamos aceitá-la. E Jesus diz novamente, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O nascer da água, nós podemos interpretar como um nascimento natural. Ali na bolsa gestacional, no ventre materno, aquela bolsa de água onde nós somos gerados. E também aqui nascer do Espírito. Davi, no Salmo 51, traz a clareza de que ele e todos nós, todos seres humanos,
nascem em pecado. Nós trazemos a marca da desobediência do nosso antepassado Adão. Mas em Cristo Jesus agora, nós temos a cura, a libertação, porque nós podemos nascer do Espírito. E aí então, quando nós nascemos do Espírito, aí nós podemos entrar no reino de Deus. É esta a verdade que Jesus está dizendo para Nicodemos. Olha, você pode ser conhecedor de toda a Bíblia, mas se você não tiver a experiência desse novo nascimento, você não é parte, cidadão do reino de Deus. Você não pode entrar. Hoje em dia, nós vemos um evangelho superficial sendo pregado. E as pessoas não conhecem esta verdade. Falam, cantam e tantas coisas, mas não têm experiência de entrar no reino de Deus através do novo nascimento. E por isso não entendem as coisas de Deus. E por isso dizem ser cristãs, mas vivem no seu próprio reino, vivem no reino deste mundo, se envolvendo com as coisas desse mundo. Não pode entrar no reino de Deus quem não tem essa experiência de nascer de novo. E Jesus fala, não te admires. Ele está falando uma verdade tão clara. E eu fico imaginando, por que Jesus disse, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Porque aquele homem ficou admirado. Certamente esta revelação explodiu no coração deste homem. Se essa revelação, se essa verdade contada por Jesus ainda não explodiu no seu coração, perdão, mas eu tenho que falar a verdade. Você não é cidadão do reino dos céus e você está enlamaçado, enlameado com este mundo que jaz no maligno, na podridão, na sujeira. Mas não se espante de ouvir isso. Permita que o Espírito Santo crie no seu coração, gere no seu coração esse desejo, eu quero nascer de novo. É a única solução, é a única verdade que eu preciso para romper com esta cadeia que me aprisiona, que se chama pecado. E Jesus falou assim, não fica admirado. E aí Jesus vem com uma explicação natural para aquilo que é sobrenatural. Ele diz, verso 8, o vento sopra onde quer. A gente sente o vento batendo. A gente vê as árvores se movimentando. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então Jesus usa esta ilustração natural para dizer o quê? Assim é todo o que é nascido do Espírito. Que revelação, que verdade. Andar no Espírito não é ter a vidinha assim, toda agendada, eu sei o que vou fazer, não. É viver na dependência do Espírito Santo. É uma vida gloriosa, é uma vida maravilhosa para quem tem a experiência. Agora, para quem não tem, é uma doideira, é uma loucura. As pessoas não querem. Por quê? Porque as pessoas estão buscando segurança, controle da vida. Nós não podemos tentar viver uma vida no Espírito certinho. Nós não sabemos onde o vento sopra. Ele sopra aonde ele quer. Assim é todo que é nascido do Espírito. Olha a pergunta e a humildade de Nicodemos. Verso 9, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Você percebe aqui a curiosidade, mas não só uma curiosidade superficial, você percebe aqui que esse homem encontrou aquilo que ele está procurando e ele quer provar. Como pode suceder isso? Como pode haver uma mudança na minha vida? Como eu posso deixar de ser como eu sou? Como eu posso abandonar os vícios? Como eu posso deixar essa batalha que atormenta a minha mente? Como eu posso viver relacionamentos sadios? Como eu posso? Jesus, como pode acontecer isso comigo?
acudiu Jesus. Eu gosto dessa palavra. Jesus nunca deixa, abandona ninguém. Ele sempre está pronto a nos acudir, a nos socorrer, a trazer a revelação, a trazer o milagre, a resposta que tanto necessitamos. E Jesus diz algo para ele que a gente vê o coração do nosso Deus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você é mestre, você é rabino, você é um dos principais, você é conhecedor e você não entende isso. Ah, amados, como nós precisamos ouvir de Jesus isso. Nós nos tornamos conhecedores de tantas coisas. Ah, eu conheço esse texto, eu conheço essa palavra, eu sei, eu faço. Mas muitas vezes estamos ali na ignorância, na insignificância do nosso ser, precisando que Jesus nos socorra, nos acuda. E dê uma chacoalhada, falando assim: ei, você que é mestre, você que é grande, você que pensa que é alguma coisa, você não está entendendo essas coisas que eu estou falando? Mais uma vez, verso 11: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus veio, ele se apresentou, ele manifestou a glória de Deus, ele testemunhou do céu, ele pregou sobre o reino de Deus, mesmo assim, as pessoas não aceitaram o testemunho de Jesus. Verso 12: se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Jesus está trazendo a revelação necessária para aquele homem, necessária para mim, para você. Mas se a gente não consegue nem entender as coisas dessa terra, como é que a gente vai entender as coisas que Jesus traz lá do céu como revelação? Verso 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Jesus está se apresentando. Ele é Filho de Deus 100%, mas ele é Filho do homem 100%. E como Filho de Deus, ele trouxe a revelação do céu, que nós precisamos para entender aqui o processo da terra, para nós sabermos como voltar para o céu. Olha só, Jesus vai tratar de uma coisa agora tremenda. Verso 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui? Se você não é conhecedor da Bíblia, há um fato acontecido lá no tempo de Moisés, onde o povo de Deus pecou contra Deus, desobedeceu, e Deus manda serpentes picar aquele povo, e quem era picado morria. Não tem como nós não lembrarmos da serpente lá do Éden, que foi porta para trazer a incredulidade ao coração do homem, para trazer o pecado para o homem. E agora aquele povo está ali, sendo picado, morrendo, por causa da sua situação. É a mesma situação que eu estou vivendo hoje, que você está vivendo hoje. E Jesus então traz a revelação. Assim como lá no tempo de Moisés, Deus manda levantar uma serpente de bronze, e aquele que era picado pela serpente olhava para o céu, olhava para aquela serpente de bronze e era curado. Amém. Curado. Instantaneamente curado. Aí Jesus fala, da mesma maneira, Jesus, o Filho do homem, vai ser levantado lá na cruz do Calvário, lá no madeiro. Ele se coloca no nosso lugar como pecador, toma todos os nossos pecados, e nós que estamos sendo feridos pelo pecado de morte, que é o nosso pecado, o salário do pecado é a morte, quando picados, nós olhamos para Jesus e somos curados. E somos curados. Essa é a revelação. Você quer receber a vida eterna? Você tem que crer, porque todo aquele que nele crer tem a vida eterna. O que Jesus espera de mim e de você é fé.
é que você acredite nisso. É para você ter essa vida nova, um começo novo, que você tenha um novo nascimento, que você nasça no Espírito, você precisa olhar para Jesus e falar, eu creio. Eu creio na pessoa de Jesus, eu creio na obra de Jesus, eu creio nos ensinamentos de Jesus, eu creio. E aí você tem a vida eterna. E para finalizar o terceiro ponto, nós vamos ver o amor de Deus. Verso 16 é o verso mais conhecido da Bíblia, mais pregado, mais decorado. Aonde você vai é citado, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo. Aqui nós vamos ver o amor de Deus. Em 1 João, a revelação é que Deus é amor. Se Ele é amor, Ele ama. Se esta revelação não entrou dentro do meu coração, tudo aquilo que foi dito até agora perde o seu valor e o seu significado. As pessoas hoje em dia, elas não se sentem amadas. E esse é o grande abismo entre o ser humano e Deus. Se a pessoa não entende que Deus amou a ela, a vida dela, ela não vai entender o sofrimento, a dor, ela não entende nada. Deus amou você. Você é amado de Deus. Para você que é casado, o seu cônjuge é amado de Deus. Os seus filhos são amados de Deus. Eu preciso entender. Eu preciso tomar posse dessa verdade. Deus me ama. Não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Ele é. Não é por merecimento, porque eu não mereço, mas é por aquilo que Cristo Jesus fez por mim lá na cruz. Eu posso ser o pior cidadão da face da terra em toda a história da humanidade. Deus continua me amando, me amando, me amando, me amando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A maior expressão desse amor, desse Deus Todo-Poderoso, é que Ele tinha um único Filho e Ele deu Jesus para que todo aquele que nele crê, aquele que tem fé em Jesus, aquele que acredita em Jesus, aquele que considera os feitos de Jesus, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Você pode entender? Esse texto aqui faz parte ainda da conversa de Jesus com Nicodemos. Aquele homem que era conhecedor da lei, aquele homem que sabia ali o que tinha que obedecer, sabia como lavar a mão, como lavar os pratos e tantas outras leis. Agora ele está conhecendo um Deus que é amor. Ele está ouvindo falar pela primeira vez que esse Deus que ele acredita não é um Deus que está lá querendo punir o povo, mas é um Deus que está querendo salvar o povo. E a maneira para entrarmos nesse reino, a maneira para termos a vida eterna, é crer em Jesus. É tudo Jesus, Jesus. A Bíblia todinha aponta para Jesus. O verso 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus não veio aqui para nos condenar, Jesus veio aqui para nos libertar, para nos salvar. Verso 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então nós vemos aqui nesse versículo a separação da humanidade em dois grupos. Primeiro grupo, aquele que crê em Jesus, que nem sequer passa por julgamento, já é salvo. E aquele que não crê, esse já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, não crê em Jesus. Verso 19, o julgamento é este. Qual que é o julgamento? Jesus vai deixar claro que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz entra, a escuridão vai embora.
Então, as pessoas que não querem crer em Jesus é porque elas querem continuar no pecado, na escuridão. Elas não querem que a luz entre, porque onde a luz entra, tudo vem à tona. As pessoas querem continuar com a vidinha em secreto, com os pecados em secreto, com tudo aquilo que não presta ali, como se pudesse esconder. Não pode. Porque Deus conhece o coração de todo homem. Então o julgamento é esse. Existem aqueles que são filhos da luz, filhos de Cristo Jesus, e aqueles que amam as trevas. Você pode perceber que as piores coisas acontecidas no mundo são feitas às escuras. O momento de maior pecado da humanidade é a noite, na escuridão. Então, amados, Jesus é luz. Se a pessoa não quer luz, não quer ter a revelação da sua podridão exposta, ela vai negar Jesus. Ela não vai querer esse Deus de amor. Verso 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Como é que eu vou chegar lá na luz se toda a podridão, toda a sujeira, todo o pecado vai aparecer? Não, eu prefiro ficar escondidinho ali. E para encerrar, verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Queridos, nós vemos aqui então, nessa conversa de Jesus, a humildade de um homem conhecedor, religioso, um homem político que tomava conta ali junto com um grupo de homens, de todo aquele povo, que se humilhou na presença de Jesus. Nós vimos aqui Jesus com toda a sabedoria mostrando a esse homem a verdade. Não existe outro caminho. Não existe outra solução para a humanidade, para o pecado, para a sujeira, para a podridão. É o reino de Deus. Cidadão do reino, se você que está me ouvindo é cidadão do reino, pare de se sujar com a lama desse mundo. Pare de se envolver com as coisas desse mundo. Nós estamos aqui para clarear, para ser luz, não para discutir os erros, a sujeira desse mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Muito em breve, a trombeta no céu, o anjo vai tocar a última, e nós vamos para nosso lar, para nossa pátria. Nós vamos para a casa do nosso Pai. Nós não temos nada a ver com este mundo. Estamos aqui para manifestar a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Não para ficar conversando e discutindo as coisas desse mundo, desse reino que jaz no maligno. Precisamos ouvir a verdade de Jesus. Precisamos entender que o que este mundo precisa, povo brasileiro, o que o Brasil precisa é de Jesus. É nascer de novo. É isso que vai curar a nossa nação. Não é o envolvimento da igreja com essas coisas das trevas. Nós precisamos clarear. Nós não temos luz em nós mesmos, mas Jesus é a luz de Deus que brilha em nós e através de nós. E nós precisamos falar para esse mundo: Deus é amor, Deus ama, Deus ama, Deus ama. E Deus enviou Jesus. E se você crer nesse Jesus, você tem a vida eterna. Você já nasceu de novo. Você já teve essa experiência gloriosa que te arrancou do lamaçal do pecado, da sujeira desse século, e te purificou através do sangue de Jesus? Se não, todas essas coisas que Jesus falou, entra por aqui, sai por aqui, muitas vezes enche só aqui, mas o coração continua vazio. Você é cidadão do reino de Deus? Você vive como cidadão do reino de Deus? A expectativa de melhora não está aqui, está lá. Você ama a vinda de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, aquele que vem implementar o sistema de governo único, que é justo,
Você ama esse rei? Você vive como esse cidadão? Como Nicodemos, você é humilde para chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu não entendo. E ouvir de Jesus falando as verdades, dizendo para você continuamente: em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade. Nós estamos cansados de tantas mentiras. É mentira desse lado, é mentira desse lado, é mentira por todos os lados, mas tem aquele que veio dos céus e diz para você e para mim: em verdade te digo. Mas você é humilde para considerar isso, ou você conhece tantas coisas que você quer discutir com Jesus o seu ponto de vista? Você deixa a luz de Cristo brilhar e trazer à tona tudo aquilo que está em desacordo lá? Aonde você está precisando que a luz de Jesus brilhe? Na sua mente que está confusa? No seu coração, nas suas emoções que estão perturbadas? Fala para Jesus: Jesus, eu preciso conhecer a verdade. Eu não quero me misturar com as coisas desse mundo. Eu quero ser como o Senhor Jesus é e sempre foi, cidadão do reino de Deus. Você já experimentou o novo nascimento? Vamos orar. Pai, é um texto tão conhecido. Mas cada vez que nós olhamos para ele, nós sentimos que precisamos conhecer mais. Nós sentimos, papai, que precisamos de mais revelação. Precisamos, Jesus, continuamente ouvir da tua boca as verdades necessárias para que conquistemos, Senhor Deus, a vida eterna, que o Senhor já nos deu lá na cruz do Calvário. Quebranta. Sabemos que orgulho, Senhor Deus, é o pior problema que nós carregamos e nos faz afastar de Ti. Sabemos que a incredulidade, a falta de crer em Jesus é aquilo que vai gerar consequências e vai ser brasa para que a gente incendeie os demais pecados. Por isso, Pai, dá-nos um coração como Nicodemos, para que na calada da noite ou em qualquer momento do dia a gente se achegue a Ti. Amém. Não para discutir, não para falar aquilo que a gente sabe, mas para que humildemente a gente ouça da Tua boca, Jesus, quais são as verdades necessárias que necessitamos ouvir. Papai, nunca foi tão difícil ver, Senhor Deus, este milagre do novo nascimento acontecendo. Nós precisamos do Senhor. Não é a nossa palavra, a nossa argumentação, mas é o Teu Espírito que convence as pessoas de que elas precisam nascer de novo. Livra-nos, Pai, dos envolvimentos com as coisas desse mundo. As pessoas estão falando que estão em luto, estão isso e aquilo, e o Senhor continua entronizado, reinando sobre tudo e sobre todos. Que a alegria do Teu reino exploda no nosso coração. Obrigado pela Tua palavra. E nos ama, Pai. Continua, não desista de nós, Pai. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, querido. Um forte abraço. Deus te abençoe. Se ainda não nasceu de novo, leia esse texto novamente. Fala para Deus. O que eu mais quero na minha vida é ter essa experiência do novo nascimento. E enquanto não acontecer isso na sua vida, não sossegue. Em nome de Jesus, porque é a única esperança, a única verdade que nós precisamos para ter a vida eterna conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém.